E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante uma tempestade, Greg chega ao hospital com sua esposa grávida, pois a mulher acaba de ser atingida por um raio. Após ser informado que Anna não resistiu, o homem pergunta se seu filho sobreviveu. Então descobre que o bebê nasceu prematuro e com uma condição genética chamada albinismo. Quando chega na maternidade e vê aquela criança com um corpo pálido sem nenhuma pigmentação, Greg começa a chorar e se recusa a acreditar que aquele bebê é seu filho. Como seu pai se recusou a criá-lo, o menino cresceu numa fazenda sob os cuidados do avô e anos depois o idoso faleceu. Quando a polícia chega para investigar a causa do falecimento, descobre que é um adolescente escondido na casa. Então, Doug pede ajuda de Jessie, a diretora do orfanato da cidade, para ajudá-lo a resgatar Jeremy. O detetive acredita que o jovem foi mantido preso no porão para que as pessoas não pudessem vê-lo, pois ele possui uma aparência diferente dos demais. Ao se deparar com os policiais, Jeremy informa que seu avô estava fazendo café, quando de repente caiu e perdeu a vida. Quando questionado sobre seu verdadeiro nome, o rapaz revela que se chama Jeremy Reed, mas seus avós o chamavam de Pounder. Durante a conversa com Jesse, ele afirma que prefere viver no porão para se esconder da luz do sol, pois a luminosidade incomoda seus olhos. Apesar de nunca ter frequentado a escola, o jovem já leu centenas de livros e memorizou todas as páginas de cada um deles. Nesse instante, Jesse percebe que aquele rapaz é especial e decide levá-lo para o orfanato, pois agora Jeremy não tem mais nenhum familiar com quem ficar. Assim que chega ao seu novo lar, o jovem se torna alvo de chacota dos outros moradores, que ficam completamente intrigados com sua aparência. Durante o almoço, quando o rapaz está comendo sozinho no refeitório, Johnny e sua gangue se aproximam para tentar obrigá-lo a participar de um ritual de iniciação e ordenam que o novato passe o dia com uma colher presa no nariz. Porém, em vez de seguir as ordens do veterano, Jeremy pega a colher e começa a esfregar o seu polegar. Nesse instante, a colher fica em pé sozinha e se torna um imã que atrai todos os objetos de metal que estão em volta. Ao ver aquela torre de talheres se formando diante dos seus olhos, todos os outros órfãos ficam perplexos e percebem que Jeremy ainda é mais estranho do que eles poderiam imaginar. Naquela tarde, Jesse leva o rapaz para fazer uma consulta ao médico e o Dr. Duane afirma que apesar de não ter nenhum pelo em seu corpo, Jeremy é um jovem muito saudável. Daqui a alguns dias as lentes de contato de Jeremy chegarão, então ele poderá andar no sol sem os óculos e seus olhos parecerão como de qualquer outra pessoa. Como o rapaz está muito mais avançado intelectualmente do que os demais alunos do ensino médio, Jesse decide enviá-lo para uma escola de jovens superdotados. Durante a aula de ciências, o professor liga uma fonte de alta tensão para mostrar como a eletricidade se move. E ao ver aqueles raios luminosos, Jeremy fica assustado. De repente, ele começa a tremer. Nesse instante, Lindsay percebe que há algo errado com seu novo colega de classe e tenta ajudá-lo a se acalmar. Mas Jeremy acaba atraindo a corrente elétrica e seu corpo é eletrocutado. Enquanto o rapaz está inconsciente, seu corpo começa a flutuar e seu professor, preocupado, decide destruir a fonte de alta tensão para salvá-lo. Ao ver o seu aluno desmaiado, Donald tenta acordá-lo e ao tocar o rapaz, todos os pelos de seu corpo ficam arrepiados devido à eletricidade estática. Naquela tarde, Jeremy é levado ao hospital e após examiná-lo, Duane afirma que ele não sofreu nenhum ferimento. Apesar do relato do professor e de todos os outros alunos que estavam presentes na sala de aula no momento do incidente, o médico não acredita que o seu paciente tenha sofrido um choque elétrico, pois não há nenhum sintoma em seu corpo que indique que algo do tipo tenha acontecido. Ao ouvir isso, Donald fica ainda mais intrigado e curioso para saber o que aconteceu, pois segundo a ciência é completamente impossível um corpo humano atrair a eletricidade daquela forma. Além disso, ele afirma ser um milagre alguém ter sobrevivido àquele fenômeno. Então o professor se sente confuso e planeja falar
com Jeremy para entender o que aconteceu. Enquanto Doug conversa com o professor e o xerife sobre o estado de saúde do rapaz, Jeremy foge do quarto e sai do hospital sem ser visto. Ele então volta caminhando para sua antiga casa e no caminho acaba passando pelo bairro onde Lindsay mora. Ao vê-lo, Zack corre em sua direção e começa a latir furiosamente, mas Jeremy não sente medo do cachorro e se aproxima da cerca para fazer carinho nele. Quando descobre que seu colega de classe está bem, Lindsay se sente aliviada. Enquanto conversa com o rapaz, a garota percebe que todos os seus vizinhos estão olhando para ele. Nesse momento, Jeremy confessa ser capaz de ouvir os pensamentos e sentimentos das pessoas, além de ter acesso às suas memórias. Porém, ao ouvir isso, Lindsay pergunta se seu colega está bem, pois acredita que ele esteja delirando. Nessa hora, Jeremy percebe que falou demais e continua seguindo seu caminho para chegar à fazenda onde cresceu. No entanto, enquanto atravessa os trilhos de trem, o jovem é encontrado pelo xerife da cidade, que o convence a retornar para o hospital. Quando entra no carro, Jeremy revela que o pior dia de sua vida foi em um hospital, quando ele foi abandonado por seu pai logo após o nascimento. No dia seguinte, Jesse leva o jovem para fazer um teste para avaliar o seu QI, e em seguida, ele vai ao encontro dos professores da escola para saber o resultado. Ao vê-lo, Aaron faz algumas perguntas, pois não acreditou quando Jesse disse que todo o conhecimento que aquele rapaz tem sobre o mundo veio através dos livros, já que ele nunca saiu da fazenda onde morava para ter contato com o mundo exterior. Além disso, o jovem nunca pôde assistir TV, pois os aparelhos eletrônicos não funcionam na sua presença. Segundo Donald, o resultado do teste de Jeremy indica que ele é um gênio, mas Aaron o corrige, dizendo que não há uma classificação para aquele jovem, pois sua pontuação foi tão alta que saiu da escala de avaliação. Todos os testes indicam que Jeremy possui o intelecto mais avançado da história da humanidade. Nesse momento, Jesse afirma que aquelas pessoas estão ali para ajudá-lo, e o rapaz pede que eles o enviem de volta para casa. Então a mulher revela que a fazenda está à venda, e grande parte dela pertence ao banco, pois está com a hipoteca atrasada. Ao ouvir isso, Jeremy fica chateado, e as luzes da sala começam a piscar. Ao olhar seus relógios, todos os professores percebem que o dispositivo parou de funcionar normalmente e as oscilações continuam até que toda a energia elétrica é cortada. Furioso, o rapaz sai da sala e pega o ônibus escolar para retornar ao orfanato. Naquele fim de semana, os jovens do abrigo se juntam para acampar e, como de costume, Jeremy se isola dos demais, pois sente que não consegue se enturmar com eles. Ao ver o rapaz sozinho sentado em um tronco, o xerife se aproxima para conversar com ele e logo percebe que aquele jovem não está confortável naquele lugar. Está uma noite abafada e tudo indica que irá chover mais tarde. Então Jeremy confessa que sempre que uma tempestade se forma, ele consegue senti-la como se fizesse parte dela. O jovem se sente como um para-raio, pois toda vez que vê uma corrente elétrica descendo do céu, ele tem a impressão de que ela está indo em sua direção. Segundo ele, sua avó dizia que os relâmpagos são uma manifestação de Deus, e se pergunta o motivo de Deus ter levado a sua mãe na noite em que ele nasceu. Quando questionado sobre como sabe que sua mãe perdeu a vida após ser atingida por um raio, Jeremy revela que se lembra de tudo o que aconteceu antes mesmo dele nascer. Na manhã seguinte, o rapaz acorda bem cedo para caminhar pela floresta e poder explorar a natureza pela primeira vez. Ao avistar uma infinidade de folhas secas espalhadas pelo chão, Jeremy se abaixa e toca o solo. Nesse instante, os lagartos que estão ao redor caminham até ele e um deles sobe em sua mão. Porém, quando Johnny e Mitch se aproximam, os animais vão embora e Jeremy logo percebe que os valentões estão por perto. Os dementes estavam caçando na floresta, mas quando vê o jovem indefeso, Johnny aponta sua espingarda para ele e ameaça atirar. Nesse momento, Mitch tenta convencer o seu amigo a abaixar a arma, mas o
demente não o escuta e está prestes a apertar o gatilho quando é interrompido pelo som de um disparo. Imediatamente ele corre ao encontro dos seus outros amigos e Jeremy vai atrás deles. Quando se aproxima do lago, o rapaz descobre que o delegado Harley acaba de atirar em um cervo e o animal está prestes a perder a vida. Ao olhar nos olhos do cervo, Jeremy consegue sentir a sua dor e coloca sua mão sobre o animal. Nesse instante, Harley tenta tirá-lo dali, mas o jovem segura o seu punho e transfere a dor do cervo para o delegado, que começa a se contorcer no chão. Ao ouvir os gritos do homem, Johnny encontra a desculpa perfeita para concluir o seu objetivo de eliminar Jeremy. Mas Mitch levanta o cano da arma no momento do disparo e consegue salvá-lo. Com o susto provocado pelo barulho, o jovem acaba soltando Harley. Então o homem se afasta imediatamente e é amparado pelo grupo de valentões, enquanto Jeremy chora pela perda do cervo. Ao retornar para o orfanato, o novato é encaminhado para a sala da diretora e o xerife pergunta o motivo de Harley ter sido levado ao hospital por uma ambulância com suspeita de ataque cardíaco. O jovem então revela que o delegado não sabia o mal que estava fazendo aquele animal, então ele apenas o ajudou a enxergar. Porém, ao ouvir essa explicação, Doug não acredita no que o garoto está dizendo e sai da sala para que Jesse possa conversar com ele a sós. Nesse instante, Jeremy afirma que não aguenta mais viver naquele lugar, pois as pessoas ali só sabem fazer e pensar coisas horríveis. Graças à sua alta capacidade de empatia, o jovem tem a capacidade de saber o que as pessoas estão sentindo e afirma que Jesse apenas finge ser uma amiga, pois um amigo de verdade não mantém o outro preso contra sua vontade. Enquanto Jeremy manifesta sua raiva, todos os vidros da sala se quebram em uma explosão e as lâmpadas estouram. Quando chega em casa, Doug encontra o Dr. Duane fazendo uma visita de rotina à sua esposa acamada e afirma que não há nenhuma explicação para o fato de Emma ainda estar viva, pois ela já está desacordada há vários meses. O médico sugere que o xerife interne sua esposa no hospital para facilitar os cuidados médicos, mas Doug diz que se Emma estivesse consciente, preferiria passar os seus últimos momentos de vida em casa. Naquela noite, enquanto está sozinho no refeitório do orfanato, sendo atordoado por seus próprios pensamentos, Jeremy recebe a visita do seu professor e ele afirma que está diferente desde que o tocou. Desde aquele dia, Donald afirma estar cheio de energia, como se tivesse 18 anos outra vez, e sua capacidade de concentração também está muito melhor. Após dizer isso, Donald pergunta se seu aluno já leu algo sobre Albert Einstein e afirma que o físico acreditava em vida após a morte, já que defendia a ideia de que a energia nunca deixa de existir, apenas se transforma. Ele também disse que se o ser humano chegasse a usar 100% do seu cérebro, sua espécie se tornaria pura energia e nem mesmo necessitaria do corpo físico. Então, Donald acredita ser possível que o acidente que a mãe de Jeremy sofreu antes de dar à luz tenha feito com que ele chegasse mais próximo desse nível de energia que ninguém nunca alcançou anteriormente. Após formular essa teoria, o professor entende o motivo de Jeremy querer voltar para o porão onde morava, pois até então ele nunca havia entrado em contato com a maldade humana. Tudo o que o jovem sabia sobre o mundo exterior eram as informações contidas em seus livros, mas ele ainda não havia experienciado as diferentes facetas da humanidade. Ao se dar conta disso, Donald começa a temer pelo futuro do rapaz, pois ele ainda não viu nada do que o ser humano é capaz de fazer. O cientista acredita que a humanidade levará milhares de anos para chegar ao nível de evolução da mente de Jeremy, e afirma que irá ajudá-la a se adaptar àquele mundo. Nesse momento, Donald cumprimenta o rapaz com um aperto de mão e seu cabelo se arrepia mais uma vez. Essa é uma das poucas vezes que Jeremy sente o toque de outro ser humano, pois as pessoas tinham medo de encostar nele, até mesmo seus avós. Ao perceber o nível de carência daquele jovem, Donald toca o seu rosto e Jeremy se emociona, então se deita para receber carinho na cabeça pela primeira vez. Alguns dias depois, Doug vai fazer uma visita ao delegado e descobre que ele se livrou de todas as suas armas. Surpreso com essa notícia, o xerife pergunta o que foi que motivou essa decisão, e Harley confessa que saiu escondido
escondido para caçar com os meninos no lago. Naquele dia, ao ver o cervo baleado próximo ao lago, Jeremy colocou a mão sobre o animal ainda vivo e tocou o delegado ao mesmo tempo. De repente, o coração de Harley acelerou e seu corpo começou a tremer, pois ele se sentiu ferido e assustado. Todo o terror que o homem provocou ao animal foi mostrado para ele de forma escancarada, e ele pôde sentir a dor de perder a vida. Segundo o delegado, essa foi a pior coisa que ele já sentiu em toda a sua vida, pois foi como se ele mesmo estivesse morrendo. Depois dessa experiência, o homem não se sente capaz de tirar uma vida inocente outra vez. Após ouvir esse relato, Doug resolve fazer uma visita a Jeremy, e após pedir a permissão de Jesse, o xerife leva o rapaz até a sua casa, com a esperança de que ele ajude sua esposa. Ao entrar no quarto, o jovem se aproxima do corpo de Emma e toca sua cabeça. Ao fazer isso, ele consegue ter acesso aos pensamentos e desejos da mulher. Então afirma que o que a está mantendo presa naquele corpo é o medo de deixar o seu marido sozinho. O rapaz afirma que Emma não pode partir até ter a certeza de que Doug e Steven ficarão bem. Há vários anos o xerife não conversa com seu filho, e as únicas pessoas que sabem disso são os amigos e familiares mais próximos da família. Quando escuta Jeremy contar com detalhes uma história de quando Steven era criança, Doug tem a certeza de que o rapaz está em contato com sua esposa. Nesse momento, Emma abre os olhos e o xerife tem a chance de se despedir de sua mulher por alguns segundos até que ela parta de vez. Ao receber a notícia sobre a perda de sua mãe, Steven imediatamente dirige até lá e abraça o seu pai pela primeira vez em vários anos. Naquele fim de semana, Lindsay convida Jeremy para ir ao parque e aproveita para perguntar como as pessoas são por dentro. O rapaz então afirma que a maioria dos humanos tem o sentimento de estarem separados da natureza, porém não estão, pois fazem parte de tudo e de todos. Ao ouvir isso, Lindsay diz que não consegue compreender essa afirmação, e Jeremy revela que isso acontece porque existe um limite que o corpo humano não consegue ultrapassar. Por conta disso, as pessoas não conseguem perceber que todos os seres vivos que existem no planeta estão conectados. Para provar que está dizendo a verdade, o rapaz segura a mão da jovem, e nesse momento ambos conseguem acessar os sentimentos e pensamentos mais profundos um do outro. Nesse momento, Lindsay descobre que Jeremy foi abandonado por seu pai no dia em que nasceu, e desde então ele se sente muito sozinho. Ao contrário do que todos pensam, Lindsay considera Jeremy a pessoa mais bonita que ela já viu e decide beijá-lo. Nessa hora, o pai da jovem aparece para interrompê-los e começa a gritar com o rapaz. Ao ver Jeremy em apuros, Jesse corre para ajudá-lo e ordena que Dick o solte imediatamente. Antes de ir embora, o homem ordena que a diretora mantenha aquela aberração longe de sua filha, caso contrário, irá processar o orfanato e o levará à falência. Mais tarde, quando chega em casa, Jeremy começa a arrumar as suas malas para ir embora, pois não consegue mais lidar com o ódio das pessoas daquela cidade. Antes de partir, o jovem entra na quadra de basquete e mais uma vez Johnny se aproxima para provocá-lo. Após roubar o seu chapéu, o demente desafia Jeremy a pegá-lo de volta, e ao tocar o valentão ele consegue acessar uma das memórias mais traumáticas de Johnny. Quando era criança, o rapaz sofria ataques de seu padrasto, e isso o tornou uma pessoa agressiva e amargurada. Ao ouvir Jeremy descrevendo uma de suas lembranças em detalhes, Johnny o ataca e arrasta para fora da quadra. Após removerem suas roupas, eles o empurram em uma poça de lama, e quando o jovem se levanta, os acessórios de metal que os delinquentes estão usando começam a ser atraídos em sua direção. De repente, um raio cai dentro da poça e todos se assustam, inclusive Jeremy, que acaba caindo na lama outra vez. Logo em seguida, os rapazes se levantam, mas Johnny continua desacordado, e seus amigos percebem que o seu coração parou de bater. Após vestir as suas roupas, Jeremy caminha em direção ao rapaz e começa a fazer massagem cardíaca nele, usando a eletricidade do seu corpo como desfibrilador.
professor. Graças ao novato, Johnny acorda, e como agradecimento, Mitch o ajuda a conseguir uma carona de volta para a fazenda. Quando chega em sua antiga casa, a primeira coisa que Jeremy faz é ir para o porão, onde ele costumava passar a maior parte do seu tempo. Horas depois, Jesse chega na propriedade e, ao entrar no porão, descobre que todos os livros da biblioteca do rapaz foram levados. Ao perceber que Jeremy está desolado, a mulher se aproxima e afirma que desde o primeiro momento que o viu, sabia que o jovem era especial e que aquele mundo não estava preparado para receber alguém tão incrível quanto ele. No entanto, Jesse promete que se Jeremy confiar nela, ela irá ajudá-lo a encontrar um lugar onde ele possa ser feliz e amado. Nesse momento, o rapaz a abraça e Donald aparece para acompanhá-los até o carro. Porém, quando sai da casa, o trio se depara com Doug e Harley, que estão ali para cumprir a lei e levar o garoto especial de volta para o orfanato. Assim que sai do carro, o xerife percebe o olhar de desespero de Jeremy e tem a certeza de que ele já sofreu muito mais do que merecia. Ao questionar Donald sobre o que ele e Jesse pretendem fazer, Doug percebe que a dupla não está planejando levar o rapaz de volta para o orfanato, pois deseja proporcionar uma nova vida a ele. Decidido a ajudá-los, o xerife pede que Harley volte para casa, mas o delegado se recusa a permitir que aquelas pessoas infrinjam a lei. Imediatamente ele entra em contato com a central para informar sobre a fuga, mas Doug pega o walkie-talkie de sua mão e, com a ajuda de Donald, destrói o aparelho. Após se despedir dos seus amigos, Jeremy corre pelo gramado e é seguido pelo delegado, mas o homem não consegue alcançá-lo. De repente, uma tempestade se aproxima e o jovem é atingido por um raio, mas continua correndo. Nesse instante, toda a energia contida dentro dele é liberada e retorna para a natureza, fazendo com que o corpo físico do rapaz seja destruído em uma explosão. Após ser atingido por aquela onda de energia, o quarteto percebe que Jeremy desapareceu, e Doug chega à conclusão de que, assim como sua esposa, o jovem deixou aquele planeta para ir para um lugar muito melhor. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!